vez seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje vamos analisar uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20, né? É a chamada final longa e final breve, né? Então, a temática desse vídeo seria por que essa passagem da Escritura é omitida em algumas Bíblias, né? Vamos analisar a parte final, que não é tida em algumas Bíblias, né? Vamos analisar. A maioria das versões atuais da Bíblia contém esse texto final do Evangelho de Marcos, né? O texto final do Evangelho de Marcos. Inclusive a ARA, Almeida Revista Atualizada, a SBTB e a Bíblia de Jerusalém e outras, né? E a Nova Tradução na Linguagem de hoje também tem que analisar. Coloca esse trecho entre colchetes, né, com uma nota explicativa dizendo: nós, nos melhores manuscritos antigos, não consta o trecho do versículo 9 a 20 de Marcos, né? Então, novamente, né, nos melhores manuscritos antigos não consta o trecho dos versículos 9 a 20 de Marcos. A NVI não coloca colchete, mas inclui uma nota semelhante. Esses versículos estavam no Evangelho original de Marcos, né? Isso tem que ser analisado. Vamos analisar a questão dessa final longa, que não está nas nossas Bíblias hoje, e a final breve, né, que em alguns manuscritos não consta do versículo 9 ao versículo 20. Então, os manuscritos que não consta do versículo 9 ao versículo 20, né, são a final breve de Marcos. E nos manuscritos, que nas nossas versões da língua portuguesa, João Ferreira de Almeida, né, e essas traduções ao qual foi listada, foi falada, né, que contém do versículo 9 ao 20, são chamados as finais longas do Evangelho de Marcos. Então nós temos as finais breves do Evangelho de Marcos, que não tem, né, nos melhores manuscritos, o versículo 9 a 20. Na final longa do Evangelho de Marcos contém, em alguns manuscritos, né, o versículo 9 a 20. Eu convido você para acessar minha playlist, né, e acessar lá em Bibliologia, que eu vou falar sobre esses manuscritos, que nós temos mais de 5.800 e poucos manuscritos gregos, né, 10.000 manuscritos em latim, temos muitos mais outros manuscritos em várias outras línguas, traduções, versões da Bíblia Sagrada, né, temos mais de 200 ou mais 500 mil e poucas versões da Bíblia Sagrada. E outras questões também, dentro ao todo nós temos mais de 24, 25 mil, né, manuscritos ao todo, pega no lecionário, pegando traduções gregas, hebraicas, pegando traduções em todas as línguas, principalmente do latim. Então vamos analisar essa questão da final breve e da final longa, né? Os eruditos estão divididos quanto à autenticidade desses versículos. Os que aceitam o tradicional texto recebido aponta para o fato de que esse texto do final de Marcos é encontrado na maioria dos manuscritos bíblicos em todos os séculos, né? Então nós temos aí os manuscritos majoritários. Os majoritários são aqueles que são muitos, né? São 4.000, 5.000, né? São muitos manuscritos, por isso são chamados manuscritos majoritários. E nós temos também os chamados manuscritos minoritários, que são os melhores, mas são poucos, né? Então os manuscritos majoritários, né, tem a passagem, né, do versículo 9 até o versículo 20, do capítulo 16, versículo 9 até o capítulo 20. Mas nos manuscritos minoritários, né, que tem poucos, né, desses melhores, como o manuscrito, o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico, né, esses melhores que está o Códice Alexandrino, e outros manuscritos a mais que são dos melhores manuscritos, são bem completos, né, eles se completam em si, eles não contêm essa parte final do versículo 9 até o versículo 20. Mas vamos analisar mais ainda sobre esse conteúdo, né? Marcos é encontrado na maioria dos manuscritos bíblicos em todos os séculos. Assim, crer que ele está no manuscrito original do Evangelho de Marcos, né? Nós não temos o manuscrito original de Marcos, aquele que saiu da mão de Marcos, foi escrito por Marcos, ele se perdeu. O que nós temos em si, nós não temos os chamados autógrafos, os escritos originais, nem as cartas paulinas originais, as 13 cartas de Paulo que saiu da mão de Paulo. Não temos as cartas originais joaninas, nós não temos o livro, o Evangelho escrito por Marcos, no seu original, no seu tempo.
O que nós temos são chamados apógrafos, são as cópias das cópias das cópias, tá? Isso nós temos muitas cópias, nós temos muitas cópias. Por outro lado, aqueles que advogam a tradição do criticismo textual insiste que não devemos acrescentar evidências, né? Evidência, mas pesá-la. Segundo ele, a verdade não é determinada por voto da maioria, mas pelo testemunho mais qualificado. Eles lançam mão do seguinte argumento para rejeitar esses versículos. Vamos analisar a questão que se pensa sobre ele. Esses versículos não constam em muito dos mais antigos manuscritos e mais confiáveis manuscritos gregos, bem como em importantes manuscritos em latim antigo, siríaco, armênio, né, e etíope. Né? Então, não tem nesses melhores manuscritos. E outra questão também, muitos dos antigos pais da igreja revelam não conhecer esses versículos, inclusive Clemente, Orígenes, Eusébio. Jerônimo admitiu que quase todas as cópias gregas não os contêm. Outra questão também que se coloca, né, para se pensar sobre isso também, há outro final mais curto. Né? Então nós temos o final longo de Marcos e o final curto de Marcos. Né? O final longo e o final breve. Então, analisando, há outro final mais curto de Marcos que é encontrado em alguns manuscritos. Há outros apontam para o fato de que o estilo e o vocabulário não são os mesmos do resto do Evangelho de Marcos. Se essa parte do texto pertence ou não ao original, ao autógrafo, a verdade que ele contém certamente está de acordo com o original. Assim, a presença dessas linhas não faz nenhuma diferença, já que, se aceitas, não há nelas nada que seja contrário ao restante da Escritura. E não sendo aceita, não há verdade bíblica que fique faltando na Bíblia, já que tudo que é ensinado nesse trecho é encontrado em outras partes da Escritura. Isso inclui sua menção às línguas, ao batismo, né? A proteção de Deus aos seus mensageiros que inadvertidamente fosse picada por serpente ou etc. Portanto, todo esse debate acaba sendo simplesmente sobre se esse texto pertence ou não à Bíblia, mas não se questiona quanto ao seu conteúdo, quanto a haver qualquer verdade que esteja faltando, né? E uma das coisas, ainda que esses textos, como já foi ressaltado, o que está, Marcos 16, essa final, entendeu? Essa final desse texto, do versículo 9 e 20, não esteja nos melhores manuscritos, Vaticano, Sinaítico, Alexandrino e outras versões antigas, ainda que alguns pais da igreja, como já foi ressaltado, disse que não conheceu esse texto, uma coisa que eu quero falar para você, isso não afeta a doutrina bíblica, isso não afeta a doutrina bíblica. Não afeta a doutrina bíblica, até porque nós temos o livro de Atos. Ah, mas o livro de Atos é só conteúdo de história. Não, Lucas era historiador e era médico. Nós temos materiais, sim, doutrinário dentro do livro de Lucas, né? Ainda que seja uma narrativa histórica, mas nós temos base. Até porque lembra disso que é uma só obra em 2 volumes. A obra de Lucas, uma só obra em 2 volumes. Lucas, o Evangelho, e Atos, a história da igreja. São 2 histórias no mesmo volume, com materiais preciosos de história, de doutrina, didático para a igreja. E analisando, ainda que se falta nos melhores manuscritos essa parte do versículo 9 ao versículo 20 do capítulo 16, isso não afeta as doutrinas bíblicas da doutrina cristã. Eu quero ler aqui um texto, aqui, precisamente aqui no rodapé, que dá uma resposta muito boa sobre isso, para nós analisarmos e fechar essa parte, a final curta do Evangelho de Marcos, né? Essa final breve, que nos melhores manuscritos não tem, o versículo 9 até o versículo 16. Só para você ter mais um entendimento, né, do capítulo 16. Então, nos melhores manuscritos, que são os manuscritos mais curtos, né, que tem uma final mais curta, mais breve, né? Então, eles terminam Marcos 16, termina no versículo de número 8, e saindo elas apressadamente fugiram do seu sepulcro, porque estava possuída de temor e assombro, e nada dizia a ninguém porque temia. Então, nos melhores manuscritos, com a final curta, com a final breve, o capítulo 16 termina no versículo 8. Capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8, fecha aqui. Esses são os melhores manuscritos que não tem, só vai até o versículo 8.
Nos manuscritos com a final mais longa, começa o capítulo 16 do versículo 1, contém o versículo 9 e vai até o último versículo, que é o versículo 20. Isso é nos manuscritos com a final mais longa, né? Então termina no versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Amém. Então, esses são os manuscritos com a final longa, né? Então termina no versículo 20 do capítulo 16. E aqueles do final mais breve, final mais curta do Evangelho de Marcos, termina com o versículo 8. Mas analisando, vamos analisar mais um pouco, né? Essa questão precisa que faltou, né? Que falta nesse texto aqui, só para fazer uma leitura rápida sobre essa questão do assombro, que estava ou não estava, só para deixar a questão mais bem colocada, o que está no capítulo dessa aparição, do que está ou não. Então, assim, vamos analisar a aparição de Jesus depois da sua morte e ressurreição. Ó, embora os versículos 9 e 20 falte em 2 dos manuscritos gregos mais antigos, eles constam de outros manuscritos antigos, bem como da vasta maioria dos manuscritos gregos, provenientes de todas as partes do mundo antigo. Daí, muitos doutores da Bíblia concluíram que um texto atestado pela maioria dos manuscritos antigos é sem dúvida parte do texto original do escritor bíblico. Em outras palavras, devemos ler Marcos todo, né? Como parte integrante da palavra inspirada de Deus, onde que se termina no versículo 20, né? Então, embora os versículos 9 e 20 faltem em 2 dos manuscritos gregos mais antigos, eles constam de outros manuscritos antigos. Lembra lá na bibliologia que eu falei que existe mais de 5.858 manuscritos gregos, né? Então, analisando os melhores, ainda que falta em 1 ou 2, né? Ou que seja essa questão da parte final curta, né? Mas na maioria dos manuscritos, que são manuscritos majoritários, tem a parte final que vai do capítulo 1 e termina do capítulo 16, versículo 1 e termina no versículo 20, né? Vamos analisar mais um pouco, pegando aqui outro texto aqui que eu tenho aqui para se pensar, né, acerca desse texto aqui, só para analisarmos mais um pouco, para fechar esse conteúdo, mas fica com provocação. Essa questão que hoje você já está sabendo, como você já sabia já também, né? Só para pensar, quando a Bíblia fala, quando você encontrar uma passagem entre colchetes, né? Você lembra, né, que aquele texto, aquele versículo não contém nos melhores manuscritos, que são o Código Sinaítico, o Código Vaticano, o Código Alexandrino e outros mais aí que são os melhores, entendeu? Que você pode estar analisando e acessar a minha página lá a playlist, na página, nos vídeos de bibliologia, para que você possa estar analisando esse conteúdo e aprofundar mais sobre ele, né? Então, a questão aqui do capítulo, né? Então, eu estou com outro texto aqui. Esses versículos 9 e 20, esses versículos não aparecem em 2 dos principais manuscritos do Novo Testamento, embora estejam presentes num grande número de outros manuscritos e versões. Se eles não fossem parte genuína do texto de Marcos, o final abruptal do versículo 8 deve-se provavelmente à perda dos versículos que formava a conclusão original. A discussão genuinamente dos versículos 9 e 20 torna pouco sábia construir uma doutrina ou basear numa experiência sobre eles, né, para se passar. Mas isso não afeta as doutrinas bíblicas da fé cristã. O que falta lá, o que nós temos, né, essa parte do versículo 9 e 20, nós temos lá em Atos, a questão de novas línguas, pegar em serpente, né, de cura divina e etc. Tudo está registrado no livro de Atos.
e outras cartas de Paulo para se formar doutrina acerca dos dons espirituais, acerca de vários conteúdos doutrinários que a gente pode pensar sobre ele, né? Pensar sobre ele. Mas eu quero ver outra questão de outro texto aqui, para se pensar e analisar também, para fecharmos, né? E ver o que está mais de acordo, né? E a base principal para se pensar e analisar sobre isso também. Para nós fecharmos o vídeo, eu quero ler aqui essa passagem de Marcos aqui 16, o versículo 9, né? Marcos 16 aqui, só para ver a questão também de uma nota de rodapé desse texto. Marcos 16, Marcos 16. Aqui o versículo também, ó. Marcos 16, né? O versículo 9 a 20. Este trecho não consta em algum dos melhores manuscritos da antiguidade. Há também indicações de que não foi escrito por Marcos. Complicou. Se Marcos não foi o autor, não se sabe quem teria composto esse versículo, né? E apesar disso, porém, ainda não é a decisão, né? Ainda não é decisiva a hipótese da não inspiração do trecho. O motivo, por outro lado, é claro, dá uma conclusão adequada ao evangelho que talvez tivesse sido mutilada, perdida, com as perseguições, e com grandes perseguições que foram muitos manuscritos jogados nas fogueiras, né? E etc. Mas, lembra que eu falei lá na época de Diocleciano, precisamente lá no quarto século, no último governo de Diocleciano, antes do Edito de Milão, em 312, 313, né? Diocleciano passou 10 anos vasculhando o Império Romano, perseguindo, tentando varrer o cristianismo do mapa. E naquela época em si nós perdemos muitos manuscritos do Novo Testamento, muitos manuscritos do Novo Testamento. Mas mesmo assim nós temos muitas cópias das cópias, chamados apógrafos, né? E também nós temos também os melhores manuscritos. Ainda que nesses dois manuscritos não contenha essa passagem, mesmo assim é a palavra de Deus, é o que você tem para estudar, analisar e pensar acerca da sua fé em Cristo. Glória a Deus, até a próxima. Isso fica aquela provocação, sabemos que caminhamos por fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Shalom.